Bom, agora há pouco de Brasília, a gente acompanhou a fala do Antônio Maldonado, a retomada dos trabalhos da CPI da Covid. Gentilmente nos atende o senador pelo DEM de Rondônia, integrante titular da comissão, o senador Marcos Rogério, mais uma vez nos atendendo. O senhor é muito bem-vindo, senador. Como vai? Tudo bem? Muito bom dia a você, Tiago, Adriana, todos os ouvintes da Jovem Pan. Prazer participar com vocês. Senador, estão chamando essa volta de segunda temporada da CPI. O senhor, que teve uma atuação de destaque nesse começo de trabalho da CPI, antes do recesso, e agora, essa volta aos trabalhos, quais serão os focos da CPI, as investigações? O senhor sempre insistiu nas investigações em relação a estados e municípios. Será que dessa vez a CPI vai ampliar esse escopo, senador? Tiago, eu espero que a CPI tenha realmente o propósito de investigar corrupção de verdade e não apenas ficar rodando em círculo, gerando narrativas com foco exclusivamente no embate político, né? Então, eu espero que realmente haja uma investigação alargada para incluir aí estados e municípios onde há suspeitas fortíssimas, gravíssimas da prática de corrupção. Mas, pela pauta de hoje da comissão da CPI, não me parece ser essa a vontade, a disposição do núcleo dominante da CPI. Eles querem continuar dentro daquela linha que vinham sustentando antes do recesso, ou seja, continuar produzindo narrativas e investigando fatos absolutamente inexistentes, porque contratos que não existiram, compras que não foram feitas, pagamentos que nunca existiram, mas para integrantes do G7, isso seria aí o ápice da corrupção do governo. Senador, agora as perguntas dos nossos comentaristas, começando com Joel Pinheiro da Fonseca. Joel. Senador, bom dia. Bom dia, Joel. A gente acompanha aqui essa tentativa, inclusive, por parte do senador Renan, de investigação até de órgãos de imprensa. Como é que o senhor vê isso? Olha, talvez seja um dos maiores absurdos que eu já tenha visto no âmbito de uma CPI do Parlamento brasileiro, que é tido sempre, né, como uma casa de defesa, né, das prerrogativas, das garantias constitucionais dos profissionais, sejam eles da comunicação, sejam eles advogados. E isso, no âmbito desta CPI, vem se tornando algo secundário, né? O requerimento que você faz menção aqui é um requerimento absolutamente inconstitucional. Antes de eu ser senador da República, antes de eu ser deputado federal, eu fui jornalista por algum tempo, por 12 anos, no rádio, na televisão e no jornalismo impresso. E para chegar a determinadas figuras ou figurões, muitas das vezes o jornalista, especialmente o investigativo, ele precisa lançar mão de tomada de depoimentos com um único compromisso: o sigilo da fonte. E isso é uma garantia constitucional, é um dos pilares fundamentais da liberdade de imprensa e de comunicação no Brasil. Violar esse pilar é violar justamente a essência do jornalismo. Então, me preocupa muito, não a aprovação em si, porque a aprovação certamente, aprovando-se, assim, espero que não aconteça, mas acontecendo isso, certamente que o judiciário reporia a ordem essa situação, mas seria um atentado à liberdade de imprensa jamais visto no âmbito do parlamento brasileiro. Eu gostaria que isso não fosse nem pautado, mas, para minha tristeza, foi pautado na pauta de hoje. Senador, na sequência, a pergunta é de Rodrigo Constantino. Constantino. Bom dia, senador. Pois é, está claro que o G7, o gabinete paralelo do lulismo, quer intimidar o que sobrou de mídia independente no país. Nós fomos pegos de surpresa com uma decisão ao arrepio da lei, também um pedido do ministro Barroso para incluir o presidente Bolsonaro, sem passar pela PGR, naquele inquérito do fim do mundo, né? O inquérito de fake news. O senhor defendeu as manifestações pelo voto auditável e no dia seguinte, uma presença maciça do povo nas ruas pedindo essa pauta, nós somos surpreendidos com esse tipo de decisão arbitrária. Como é que o senhor está enxergando esse
jogo de forças, esse cabo de guerra aí entre o presidente e esses ministros do Supremo? Constantino, primeiro, prazer falar contigo. Tempos difíceis que desafiam a lógica constitucional, que desafiam o Estado democrático de direito. Obviamente que você tem a possibilidade, dentro de um regime como o nosso, né, de criticar o presidente da República, criticar congressistas, né, criticar quem quer que seja, inclusive aqueles que são, né, os togados. Né? Não há vedação, inclusive há críticas aos membros da magistratura. Obviamente que dentro dos limites legais. E havendo excesso, a lei existe para poder corrigir os excessos. Agora, estamos diante de uma agressão à Constituição sem precedentes. Uma agressão a um postulado constitucional do devido processo legal. Esse inquérito das fake news, eu sou um crítico dele desde o seu nascedouro, porque ele já nasceu errado. O que nasce errado não termina certo. Veja, você não tem competência, o Supremo Tribunal Federal, respeitosamente, não tem competência para instaurar um inquérito como esse. Ele mesmo investiga. Aí será que daqui a pouco ele mesmo vai oferecer também a denúncia para propor a ação penal? Ou ele vai ter que encaminhar ao Ministério Público para que, como o titular da ação penal, proponha, né, o encaminhamento que achar adequado? Então, é de uma agressividade. Agora, o problema, Constantino, é que muitos hoje sabem que o que estão propondo, que o que estão fazendo, não tem o respaldo constitucional, não tem o respaldo legal, mas fazem, porque os atos processuais decorrentes nesse período da existência, ainda que de ilegalidade desse instrumento, continuam ocorrendo. Por exemplo, com base nesse inquérito, sim, pessoas foram presas, pessoas tiveram buscas e apreensões determinadas contra si. Então, são arbitrariedades, são ilegalidades que continuam acontecendo. E essa, com relação ao presidente da República, respeitosamente, me parece o ápice das barbaridades, o ápice das ilegalidades. Se querem processar o presidente, que o façam pelo meio legal, como manda a Constituição Federal. Não com um expediente tão rasteiro e tão ilegal. Isso não é bom para a democracia. Isso não faz bem às instituições da República. Isso é perigoso, sim, temerário. E, senador, rapidamente, por favor, para a gente poder encerrar, o senhor conseguiu acompanhar a movimentação dos demais integrantes da CPI nesse período de recesso? Acha que algo muda a partir de hoje? Qual linha deve ter essa nova fase? Qual tom? Bom, eu acompanhei o grupo do G7, mesmo no período da pandemia, continuou, né, alimentando aí aquelas narrativas que vinham fazendo antes, né, e fazendo ali uma varredura nos processos, apenas daquilo que interessa a eles, porque não querem investigar corrupção de verdade. Corrupção de verdade passa ao largo. Me parece ter um medo absurdo de se chegar aos quintais de casa, né, com essa investigação. Agora, o que eu espero, e isso também nós fizemos, levantamentos em relação a processos envolvendo estados e municípios, e que nós vamos começar a apresentar dados na CPI. E também, como ali há um embate político flagrantemente instalado, nós vamos começar a fazer contraposições em relação à questão da corrupção. Porque acusam de corrupção o presidente Bolsonaro, o governo federal, o Ministério da Saúde, sem ter um elemento de prova que mostre quem recebeu, quanto recebeu, de onde recebeu. Não há uma prova sequer em relação a isso, mas dizem que tem corrupção. Nós vamos dizer, vamos mostrar onde aconteceu corrupção. Os governos Lula e Dilma têm as fartas corrupção, mas aqueles que representaram e que são vinculados a esses, agora acusam o governo atual de uma prática que é deles e que até agora não se verificou no governo do presidente Bolsonaro. Eu acho que esse embate nós vamos ter que fazer ali, porque se tornou um embate mais político do que de investigação propriamente dita. E repito, o dia de hoje é um dia triste e lamentável pelos requerimentos que constam na pauta, mais de 130, incluindo um que atenta contra a liberdade de imprensa no Brasil, o que é um precedente, mesmo que não seja votado,
é um precedente dos mais perigosos que nós já vivemos no âmbito de uma CPI. Senador Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, bom trabalho. Até a próxima. A todos nós. Até.